Eu estava na banca da frente do tabuleiro, dormindo debaixo das bancas. E eu chorava muito. Eu não consegui dormir naquela noite. Estava muito frio, chovendo muito. E eu estava com muito frio, não tinha um cobertor para me enrolar. E eu disse, Deus, o que é que tu queres comigo? Por que tanto sofrimento? E eu me levantei daquela banca, sentei numa calçada e eu chorei bastante naquela noite. Naquela madrugada. Madrugada chuvosa. Chorei bastante e olhei para o céu e disse, o que é que tu queres comigo? Porque se tu não tem nada na minha vida, tira ela, porque não serve para nada. Eu não aguento mais sofrer. E eu me lembro que eu estava muito fraca, porque eu tinha comido só pela manhã, porque alguém tinha me dado. Alguém que me viu nas bancas tinha me dado. Chegou para a feira e tinha me dado comida. Isso um dia antes, eu tinha comido só pela manhã. E eu estava a madrugada todinha com fome. E eu disse, eu com fome, com frio, desamparada. E eu disse, Deus, o que tu queres comigo? Por que todo o sofrimento? Eu não tenho pai agora, não tenho mãe, não tenho ninguém, não tenho irmãos, não tenho casa, não tenho onde reclinar minha cabeça. O que eu faço? Quando eu fechei minha boca, era 1h da manhã. Era 1h da manhã, quando eu vi que vinha 2 irmãs com a Bíblia na mão, indo para uma vigília, e estava atrasada para essa vigília. Por que atrasada? Porque eu vi quando uma pronunciou, disse, anda com pressa aí, porque já estou atrasada para essa vigília. Te esperei tanto que me atrasei. E a outra ia na frente e a outra vinha atrás. Uhum. Lá na feirinha? Na feirinha do Tabuleiro, indo em direção para a Assembleia de Deus do Tabuleiro do Martins. E eu olhei para aquelas irmãs, também não dei valor. Mas a que vinha atrás, ela parou em minha frente e disse, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí eu disse, de Deus? Ela disse, sim, de Deus. Deus manda te dizer, eu vou te quebrar, eu vou te preparar, porque eu tenho um grande plano em tua vida. Meu Deus. Você perguntou o que eu tinha contigo? Eu tenho um grande plano em tua vida. E este sofrimento todinho vai te fortalecer e te fazer uma pessoa forte. Eu estou te preparando para uma grande obra. Mas eu não conhecia Deus. Sim. A mulher que morava com meu pai, quando saiu do evangelho, ele enveredou para outros caminhos. Meu pai entrou para o mundo do espiritismo. E a mulher que morava com ele também era espírita. Então você sabia o paradeiro do seu pai? Não, ele quando saiu de casa, ele sumiu. Ele sumiu. Ele não me deu mais notícia. Sim. Então, meu pai, quando morava com essa mulher, ele fazia essas práticas de espiritismo. E eu cresci vendo aquilo. Então, eu não conhecia Deus no profundo. Então, eu perguntei para aquela irmã, e quem é o seu Deus? Ela disse, o meu Deus é o leão da tribo de Judá. Aí eu disse, o leão da tribo de Judá? Ela disse, sim, esse é meu Deus. Esse é um dos nomes dele. Aí eu disse, fica aquela dúvida. Eu digo, tá bom. Ela foi embora. A outra muito apressada. Ela foi embora junto com a outra. Eu fiquei. Então eu voltei para a banca para dormir. Só que eu não consegui dormir. Meu Deus. Porque me via sempre à mente leão da tribo de Judá. Eita glória. E eu não sabia quem era o leão. Eu conhecia deuses estranhos, que era o Deus que meu pai antigamente estava servindo, né? Quando tinha deixado Jesus, quando se relacionou com esta mulher. E eu não conhecia o leão da tribo de Judá, nunca ouvi falar esse nome. E eu não consegui dormir, passei a noite em claro. Quando foi no outro dia, eu não conseguia parar de pensar. E quando foi no outro dia à noite, eu não quis ficar na banca, eu sentei na calçada. E eu disse, vou sair da calçada, porque pode ser que passe algum crente. E fale de novo. E fale de novo. Aí, quando eu já ia sair da calçada, vinha mais 2 irmãos. E os 2 irmãos olhou assim para mim, um deles parou e disse, você pode tentar fugir de mim. Meu Deus. Mas você não vai conseguir fugir de mim.
Porque eu tenho um grande plano em tua vida e eu vou te quebrar e vou te fazer um vaso novo. E para você não ter dúvida que eu falo contigo, eu sou o leão da tribo de Judá. E quando ele disse isso, eu desabei no choro. Eu disse, esse leão quer alguma coisa comigo? Não é possível. Eu tenho que conseguir encontrar esse leão. Eu disse, aqueles irmãos devem congregar naquela igreja lá. Naquela igreja Assembleia de Deus lá de cima. Onde aquelas irmãs também falaram do leão. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o leão, ele deve morar naquela igreja. Ele deve estar lá. Aleluia. E eu vou perguntar-lhe pessoalmente, cara a cara, o que ele quer comigo. E eu quero aproveitar e saber o que ele sabe da minha... Aproveitar e procurar saber o que ele sabe da minha vida. Porque ele disse que todo o sofrimento que eu passei faz parte do plano dele, da obra dele, então ele deve saber. Ele deve ver o que eu passei e o que eu estou passando. Quando foi no outro dia, eu tinha uma roupa só. Foi a roupa que eu saí de casa, eu me lembro que era uma saia jeans debotada, suja de água sanitária. E era a roupa que eu fazia os afazeres de casa. Uma sandália havaiana, a riata, uma amarela e outra azul. Uhum. E uma blusa surrada. Eu disse, mas eu não posso ir para aquela igreja desse jeito. Porque aqueles irmãos se vestem muito bem. Eles vão achar que eu sou mendiga. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar arrumar uma roupa. Pedi uma roupa, alguém me deu. E eu digo, eu vou como crente. E eu consegui uma roupa de crente e pedi até uma irmã. Foi. E a irmã me deu uma roupa de crente. Como é que você tomava banho na rua? Olha só, na rua tinha uma casa abandonada que tinha uma torneira. E eu tomava banho, não tinha toalha. Eu esperava me sacudir, esperava me enxugar e vestia a mesma roupa. Às vezes eu até me molhava. Para lavar a roupa. Para lavar a roupa. No corpo. Isso. E, então, era assim que eu tomava. Mas era um banho por dia, viu? E comia uma vez no dia. Porque eu tinha vergonha de pedir, mas as pessoas passavam e me davam. E, voltando ao que eu estava falando, eu consegui essa roupa, mas eu precisava de uma Bíblia. Porque eu disse assim, se eu for naquela igreja sem Bíblia, as pessoas vão me convidar para aceitar Jesus. E eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente porque eu vim criado numa doutrina diferente e eu não vou ser crente de jeito nenhum. Eu só quero saber quem é esse leão. Para ver se ele tem coragem de falar pessoalmente na minha cara tudo que ele sabe de mim. Porque aqueles irmãos sabem. Então, se os irmãos sabem, porque ele disse os irmãos. Aí, eu consegui uma Bíblia com um crente que tinha perto da minha casa. Da casa dessa mulher que eu morava com ela. E o nome desse irmão era irmão Edgar. Era um crente remanescente muito antigo. E ele passava pela minha casa, muitas vezes olhava para mim. Só que ele não dizia nada. Eu disse, eu vou na casa daquele irmão. Ele deve me emprestar a Bíblia dele. Porque eu tenho que entrar na Assembleia de Deus disfarçada para ninguém me convidar. Quero falar com esse leão pessoalmente. Aí eu fui na casa desse irmão. Aí eu disse, irmão, me empresta a tua Bíblia. Ele disse, para que você quer minha Bíblia? Aí eu disse, eu preciso fazer um negócio com essa Bíblia aí. Ele disse, eu vou lhe emprestar uma, que eu já emprestei 2 vezes. E as pessoas que eu emprestei não eram crentes e hoje são convertidas. Eita, e essa Bíblia vai lhe converter. Aí eu disse, a Bíblia vai me converter? Eu disse, a Bíblia é a palavra de Deus, minha filha. Quem lê, ela se converte. Meu Deus. Aí ele me deu uma Bíblia, eu me lembro de uma Bíblia muito surrada, uma Bíblia grande. Eu preguei a Bíblia, vesti a roupa que a irmã me deu e fui para o culto. Era uma quarta-feira. Era pastor Solon. Cheguei,